Bem, pessoal, então vamos aqui seguindo na nossa disciplina de atenção farmacêutica. Hoje eu quero apresentar para vocês aqui mais um caso clínico e dentro desse caso clínico nós vamos aí, além desta visão clínica das patologias, das medicações, nós vamos também promover a aplicabilidade aí do método DADIA, que é o método que eu venho utilizando com vocês para a promoção da prática e da atenção farmacêutica. Então, esse é um caso clínico de um paciente aí atendido através aí do sistema público, né? E ele aparece aí com essa receita, onde constam essas medicações, né? Glibenclamida de 5 miligramas, tomar um comprimido pela via oral a cada 8 horas, metformina de 850 miligramas, um comprimido a cada 12 horas, enalapril de 20 miligramas, um comprimido de 12 em 12, simvastatina de 20 miligramas, tomar 2 comprimidos à noite, e o alendronato de sódio de 70, tomar um comprimido em jejum com água uma vez na semana e permanecer em pé por pelo menos 1 hora após fazer a tomada aí da medicação. Bom, então veja também, notem na receita que nós temos aí a quantidade de comprimidos que são dispensados, né? É uma quantidade para que o paciente faça um uso contínuo, né? Então, 90 comprimidos, 60 comprimidos. Então, esse paciente vai levar essa medicação para casa e ele não vai ter um retorno imediato, tanto no atendimento médico quanto no serviço da farmácia. Então, nesse momento da dispensação, é fundamental que o pessoal da farmácia, que o farmacêutico, a farmacêutica responsável, promovam uma orientação desse paciente quanto ao uso correto das medicações para evitar com que ele tenha determinados problemas aí, tá? Então, vamos entender primeiro essa questão aí das medicações aí do ponto de vista clínico, né? Então, glibenclamida, metformina, enalapril, simvastatina e alendronato. Quando nós pegamos essas medicações aí que são colocadas para o paciente, nós temos aí, primeiro, glibenclamida e nós temos também a metformina. Cada uma dessas medicações tem mecanismos farmacológicos diferentes, mas ambas as medicações servem para tratamento no paciente portador de diabetes mellitus do tipo 2. Então, nós temos aí um paciente portador de diabetes mellitus do tipo 2, utilizando 2 medicações aí para a tentativa do controle da glicemia sanguínea. Esse paciente também tem aí o enalapril. O enalapril está na classe lá dos inibidores da ECA, então é um IECA, um inibidor da ECA, e serve para tratar o paciente portador de hipertensão arterial sistêmica. Nós temos também um paciente usando uma estatina, a simvastatina. Então, a gente sabe que a simvastatina é para tratar problemas relacionados aos níveis de colesterol. E nós temos também o alendronato. Esse alendronato é usado uma vez na semana. A gente sabe aí que o alendronato é uma medicação indicada para o tratamento da osteoporose. Então, vejam que nós temos aí todas as doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, elevação dos níveis de colesterol e osteoporose, portanto, todos os tratamentos aí de uso contínuo, né? Tratamentos crônicos para tentar o equilíbrio, a manutenção aí o mais próximo possível da questão da homeostase. Quando eu olho esta receita, o que eu vou enxergar nesse paciente? Eu vou ver então aqui um paciente, por exemplo, vou começar aqui pelo enalapril, que é o medicamento da pressão. Sabendo que esta medicação promove a inibição da ECA, eu sei que eu tenho a ECA aqui no pulmão, esta enzima conversora de angiotensina vai promover a síntese de angiotensina, e eu sei que esta angiotensina, ela vai atuar lá no sistema renal, e lá no sistema renal ela vai encontrar um receptor para ela, que é o receptor de membrana para angiotensina, onde ela acopla como agonista, ou seja, aquilo que tem afinidade e uma eficácia positiva, promovendo o aumento da produção de aldosterona. E essa aldosterona acopla-se ao seu próprio receptor lá nos rins, também como agonista, e uma vez que é agonista, vai estimular esse receptor de aldosterona, e a consequência que nós teremos
é que eu sei que eu tenho aqui sódio e água, que uma parte será eliminada através da urina, excretada, mas com a ação da aldosterona, uma parcela de sódio e água vai, através de molécula transportadora, retornar à corrente sanguínea. Então, nós temos aqui uma aldosterona promovendo um processo de reabsorção de sódio e de água. Tá? Essa reabsorção de sódio e de água, ela se trata, aqui até então, uma resposta fisiológica para evitar com que nós tenhamos perda excessiva de eletrólito. No caso, o paciente está precisando tomar o enalapril. A gente sabe que o enalapril vai promover a inibição da ECA, significa que esta ECA está trabalhando acima dos parâmetros normais, produzindo muito mais angiotensina que o normal, gerando muito mais aldosterona que o normal e reabsorvendo muito mais sódio e água que o normal, promovendo uma retenção hídrica e, dessa maneira, promovendo o quadro de hipertensão arterial. Então, esse é um paciente que deve ter, por exemplo, se não estiver bem tratado, edema nas extremidades devido a essa reabsorção de sódio e água, ou seja, devido a essa retenção hídrica. Com a entrada do enalapril, eu sei que vai promover a inibição da ECA, portanto, reduzir os níveis de angiotensina, consequentemente, menos receptor ocupado e menos produção de aldosterona, portanto, menos receptores de aldosterona ocupados, menor reabsorção de sódio e água, ou seja, maior excreção desse sódio e água e, portanto, uma redução dos valores de pressão arterial, que é o que nós esperamos aí. Quando a gente fala, por exemplo, em glibenclamida e metformina, eu sei que a glibenclamida ela vai atuar lá no pâncreas, eu sei que lá no pâncreas existe lá uma célula beta pancreática, e esta célula beta é responsável por estocar e secretar insulina. Então, a célula beta é responsável pela secreção de insulina na corrente sanguínea e, portanto, a insulina vai encontrar o seu receptor e baixar a glicemia sanguínea. Quando nós falamos em glibenclamida, a gente sabe que essa glibenclamida ela vai atuar aqui na célula beta, onde ela vai promover o estímulo para que essa célula beta secrete mais insulina. E, portanto, secretando mais insulina, eu terei mais insulina chegando nos receptores e, consequentemente, promovendo uma melhor captação de glicose. A gente sabe também que essa insulina ela vai acoplar-se a um receptor de membrana para a insulina, então ela acopla lá no seu próprio receptor como um agonista, ela vai estimular esse receptor de membrana, esse estímulo vai fazer com que tenha um estímulo da molécula transportadora de glicose, que é a GLUT, a se deslocar em direção à membrana da célula e, consequentemente, promover a captação de glicose saindo do sangue, todo aquele excesso, para dentro da célula. Então, a gente sabe que essa é uma resposta fisiológica, porém, num paciente diabético isso pode estar falhando, e a metformina, dentre os vários mecanismos que ela promove, ela pode atuar diretamente sobre esses locais aqui, em músculo, fígado e tecido adiposo, favorecendo o receptor reconhecer a ação da insulina e favorecendo a glútea a transportar, a captar mais facilmente essa glicose. Então, a gente sabe que a metformina ela pode ter uma ação bastante importante aqui nesses locais, tanto auxiliando o receptor a reconhecer a insulina, quanto favorecendo a captação de glicose, favorecendo o trabalho dessa molécula transportadora de glicose. E a simvastatina é um medicamento que vai atuar lá no fígado, porque a gente sabe que o fígado tem uma enzima chamada enzima HMG-CoA redutase, que é uma enzima responsável por promover a síntese de colesterol. Tá? E pode ser que, no caso, nessa paciente ou nesse paciente, essa enzima está trabalhando mais do que deveria e, portanto, aumentando muito a produção do colesterol, trazendo um risco de que esse colesterol se deposite lá nas artérias, gerando a formação das placas de ateroma, desencadeando uma aterosclerose e trazendo um risco em termos de um risco cardíaco, um risco em termos de cardiopatia. A simvastatina vai atuar aqui, promovendo a inibição desta enzima HMG com a redutase para reduzir, portanto, a síntese de colesterol e reduzir as chances da formação das placas de ateroma. E o alendronato é um tratamento para osteoporose. A gente sabe que o alendronato vai atuar diretamente lá no tecido ósseo, então ele vai atuar diretamente no tecido ósseo,
onde ele vai promover a inibição da reabsorção de cálcio no tecido ósseo. Então, não deixando o cálcio sair do tecido ósseo e ir para o sangue. Então, se eu não deixo o cálcio sair do tecido ósseo e ir para o sangue, eu mantenho esse cálcio no tecido ósseo e eu posso fortalecer o tecido ósseo, e é justamente esse um dos problemas relacionados ao alendronato. Então, essa é a visão clínica e dos mecanismos farmacológicos dessas medicações, e essas são as doenças que esse paciente tem apresentado. Bom, vamos ver então se os medicamentos estão surtindo efeito. O paciente tem uma série de exames, então glicemia de jejum, o valor referência está dando 85. O normal é de 70 a 99. Tá? No caso aqui, está dando 85, então está dando dentro da faixa da normalidade. Então, glicemia de jejum está dentro da normalidade. HbA1c é o exame chamado de hemoglobina glicada. O que esse exame vai avaliar? Ele vai avaliar a taxa de glicemia mais ou menos nos últimos 4 meses. Como andou a glicemia nos últimos 4 meses? Então, isso vai avaliar a glicemia crônica. A hemoglobina glicada está em 5,5. Tá? O normal é inferior a 5,7. Então, a hemoglobina glicada também está normal. Então, o que nós temos? Um paciente que tem uma glicemia das últimas 24 horas normal e uma glicemia dos últimos 4 meses também está normal. Os níveis de colesterol. Né? O colesterol está dando 110. Em pacientes diabéticos de alto risco, o ideal é abaixo de 100, então está dando um pouquinho acima daquilo que seria o normal. Valores de pressão. A média de junho, julho, agosto e setembro. 120 por 80, 125 por 70, 120 por 70 e 115 por 70. Sempre dando valores normais. Valores aí aceitáveis dentro da normalidade. Quais são as únicas queixas da paciente? Dor de estômago. Como é que ela toma o alendronato? Em jejum pela manhã, conforme orientou o médico, e algumas vezes, após tomar, esse paciente diz que volta para a cama e deita na cama. Tá? Mas a recomendação médica lá na prescrição é tomar em jejum com água, uma vez a semana, e permanecer em pé por pelo menos 1 hora. Só que aqui, o paciente está dizendo que está tomando em jejum pela manhã, só que em algumas vezes acaba de tomar e volta a deitar novamente na cama. Tá? Então, vamos aplicar o DADA em cima daquilo que nós temos de informação. Vamos aí, lembra que o DADA conversa com cada um dos medicamentos. Primeiro, glibenclamida. Glibenclamida é um medicamento necessário? Sim, porque o paciente tem diabetes. Então, não tem PRN. Glibenclamida está sendo efetiva? A gente vem aqui nos exames, glicemia de jejum está normal, hemoglobina glicada também está normal. Então, sim, está sendo efetiva, então não tem PRN. Glibenclamida é um medicamento seguro? A única queixa que o paciente tem é dor de estômago. E dor de estômago não é uma queixa normalmente associada à glibenclamida. Então, sim, a glibenclamida é um medicamento seguro. Então, nós podemos afirmar que a glibenclamida não tem nenhum tipo de PRN. Quando eu volto para cá, eu tenho que avaliar a metformina. Metformina é um medicamento necessário? Sim, paciente hipertenso. Está sendo efetivo? Sim, a pressão arterial está controlada. É um medicamento seguro? Sim, porque metformina não tem relação com dor de estômago. Então, não tem PRM voltado à metformina. Enalapril, tratamento para hipertensão. É um medicamento necessário? Sim, é um medicamento necessário porque o paciente é hipertenso. Está sendo efetivo? Sim, os valores de pressão que nós vimos ali estão todos controlados. É um medicamento seguro? Dor de estômago é uma queixa natural associada a enalapril? Tá? Não é uma queixa associada a enalapril. Então, sim, enalapril é sim um medicamento seguro. Vamos para a simvastatina, tratar colesterol. Simvastatina é um medicamento necessário? Sim, porque tem colesterol alto. Está sendo efetivo? Se nós olharmos aqui, está dando 110 e o valor deve ser abaixo de 100. Então, pelo valor do exame, a medicação não está sendo efetiva. Não. Agora, então eu teria um PRM. Esse PRM é um PRM3, que seria
uma ineficácia não quantitativa, ou seja, o problema está no mecanismo de ação da medicação, ou um PRM4, uma inefetividade quantitativa. O problema está na quantidade, na dose, na posologia. Então, eu volto para cá e vejo o receituário. Aqui, passou de 1, está até arriscado, para 2 comprimidos à noite. Então, aumentou de 20 para 40 miligramas a dosagem do comprimido. O que eu preciso ver é o seguinte: há quanto tempo foi aumentada essa dose? Porque se é um aumento recente, por exemplo, aumentou ontem e o paciente começou a tomar hoje, essa resposta não vem de hoje para amanhã. Então, o que eu preciso fazer? Esperar um tempo nessa dose mais alta e num próximo exame laboratorial ver se esse 110 migrou para 100 ou abaixo de 100. Tá? Aí sim eu posso ter certeza se é um PRM em termos de quantidade. Eu não posso colocar jamais que seria mecanismo, porque eu não tenho, inclusive nós não temos outro mecanismo para tratar colesterol, a não ser esse da inibição da enzima HMG-CoA-redutase. Então, o que nós temos que ver é realmente a questão da dose ou da posologia, da quantidade. E para isso, como eu comentei, nós vamos esperar um pouco mais para ver se essa dose que foi aumentada, se isso pode repercutir naquele exame de colesterol desse paciente. E simvastatina é um medicamento seguro? A queixa mais comum de simvastatina, ou qualquer estatina, é dor muscular e dor articular. E o paciente reclama, na verdade, de dor de estômago. Então, sim, é uma medicação segura. Então, nós deixamos aqui que provavelmente há um PRM por uma ineficácia quantitativa, mas nós vamos aguardar essa alteração dessa dose que foi modificada para ver qual vai ser o resultado, a influência disso em cima do próximo exame. Então, ainda nesse momento, nós colocamos que provavelmente há um PRM4 por uma ineficácia quantitativa, mas nós não vamos cravar isso. Tá? E a última medicação é o alendronato. O alendronato é um medicamento necessário? Sim, que a paciente tem osteoporose. É um medicamento efetivo? Eu não sei, porque eu preciso de um exame, como, por exemplo, uma densitometria óssea. Com a densitometria óssea, aí sim talvez seja possível que a gente possa ter uma noção se a medicação está funcionando ou não. Então, eu não tenho ainda nenhum suporte para dizer que essa medicação ela é efetiva. Bom, ela é um medicamento seguro? E aí nós vamos aqui novamente ver queixa da paciente. Dor de estômago. Como é que ela toma? Em jejum pela manhã e algumas vezes ela volta a deitar pela cama. Só que contraria o que o médico colocou, que é para tomar em jejum com água e permanecer em pé por pelo menos 1 hora. Por que ele colocou isso? Porque o próprio princípio ativo do alendronato, ou seja, de qualquer bifosfonato, tem uma tendência de se acumular na mucosa gástrica e pela característica da própria molécula de promover uma agressão a essa mucosa gástrica. E essa agressão pode resultar num quadro de gastrite ou até mesmo de úlcera gástrica. Por isso, o importante é o paciente tomar a medicação, ficar em pé aí por pelo menos 1 hora, como é que está preconizando aqui o médico, porque ficando em pé, eu favoreço com que essa medicação não se deposite no estômago, eu favoreço o trajeto descendente para ela chegar no intestino, e lá no intestino, aí sim ela vai passar pelo processo de absorção para promover o efeito terapêutico esperado. No caso, como a paciente está deitando, a partir do momento em que ela deita, eu passo a ter agora essa condição, essa posição de estômago. A medicação chegou até aqui, e por conta da própria questão da gravidade do paciente estar deitado, essa medicação tende a se acumular na mucosa gástrica do estômago, então provavelmente é isso que está promovendo esse quadro de dor de estômago aqui no paciente, que é essa maneira errônea de utilizar a medicação. Então, eu venho para cá e vejo, o medicamento é necessário? Sim. Está sendo efetivo? Eu não sei porque eu preciso de um exame de densitometria óssea. É um medicamento seguro? Não. E essa insegurança tem a ver com a quantidade ou tem a ver com o mecanismo da medicação? Essa insegurança tem a ver com o próprio mecanismo da medicação, uma característica da molécula. Então, é um PRM não quantitativo. Então, nós temos aí um PRM 5. O paciente tem um problema de saúde, que é essa dor de estômago, por uma insegurança não quantitativa de um medicamento, que no caso é o alendronato. O que nós devemos fazer então?
reforçar o paciente de que o uso da medicação deve ser feito um comprimido em jejum, com água uma vez na semana, e permanecer em pé para facilitar a passagem rápida do estômago para o intestino. E, no caso, tomar um comprimido em jejum, que é justamente para evitar que a presença do alimento aqui pode fazer com que essa medicação fique mais tempo no estômago. E ficando mais tempo no estômago, eu aumento a chance dela promover uma agressão da mucosa gástrica. Então, reforçar que é em jejum, com água, apenas uma vez na semana, e permanecer em pé para evitar o acúmulo e o contato da medicação com a mucosa gástrica, que provavelmente está promovendo essa dor de estômago aí no paciente. Então, eu finalizo essa aula mostrando que, através de um receituário, exame de laboratório, informações do paciente, é possível que nós consigamos descobrir lá os eventuais PRNs. Então, eu finalizo essa aula aqui, esperando que ela seja, mais uma vez, aí, de bastante utilidade para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço para que vocês encaminhem a sua dúvida para o meu e-mail. Mais uma vez, um abraço a todos.